Você já pensou em morar num lugar que te causa câncer? Isso é o que tá falando no vídeo aqui, ó. O apartamento que causa câncer em seus moradores. Pipe, história real. O nome do canal é Mega Estranho. Vamos ver esse vídeo aqui que eu achei interessante. Imagina que você é super saudável, assim como os membros da sua família. E você vai e se muda para um apartamento. Logo depois... Jesucristo, eu tô pensando em sair do apartamento. Eu não quero me mudar pro apartamento, pelo amor de Deus. As pessoas adoecem e morrem. A próxima família de moradores também era saudável. Era. Porque assim como os antigos moradores, Caramba, essas pessoas... Será que é o espírito porco que tá lá? Ficaram doentes também. Essa não é uma história de terror. Não vamos falar de maldições. Mas isso não deixa de ser uma história bem sombria. Vem comigo conhecer essa mega história. Se você gosta de história super, hiper, mega estranha, você está no lugar certo. Eu sou a Rory e esse é o canal Mega Estranho. Olá, meus meganíficos! Tudo bem com vocês? É isso mesmo. Pegamos Mega do canal Mega Estranho e juntamos com Magníficos, temos nossos Meganíficos. Muito bem-vindos aqui ao canal. Obrigada pela sua presença aqui. Nesse canal que nós contamos histórias super mega estranhas. Pera aí, obrigatório uso de máscara. Tá falando aqui, ó. Obrigatório uso de máscara. Então, pera aí. Se é pra usar máscara, vamos usar máscara, né? É sempre a mesma história, meu. Sempre cai nesse conto aí. Puta merda. Pronto, agora eu tô equipado aqui com a minha máscara. Passar raiva uns 18 minutos aqui com a máscara. Então não confunda com outro canal que eu tenho. Não confunda centavos novos com sentar nos ovos. No que contamos casos criminais por lá. Então vamos essa história depois da vinheta. Não temos vinheta. Antes, só pra gente se situar, Ucrânia e Rússia não existiam na época que eu vou falar essa história para vocês, em 1980. Eles passaram a existir como países independentes em 1991. Então, nessa época, o que a gente tinha era a União Soviética. E a parte que hoje nós conhecemos como Ucrânia, naquela época era a República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, vamos focar em uma cidade chamada Kramatorsk. Era uma região muito importante por causa do seu centro industrial e da engenharia. Vamos lá, a palavra Ucrânia e tudo que rola ali ao redor já soa um som de câncer. O câncer, né? Não é Ucrânia, é o câncer, né? Parece que é isso. E naquela época ninguém podia comprar seu próprio apartamento. Para você ter um apartamento, você tinha que colocar seu nome numa lista que poderia demorar anos e até décadas. E quem fornecia para você essa moradia era o governo. E aí onde nós chegamos a 3 de agosto de 1980. Que eu moro aí. Quando a família de um homem chamado Vitor Druzina estava se mudando para esse seu apartamento especial. Era um prédio de 9 andares que tinha sido construído recentemente e diferente dos outros apartamentos da União Soviética, esse era bem moderno, gente, bem moderno mesmo e bem maior. Tanto que o apartamento que ele iria se mudar com a esposa dele, com a filha de 17 anos e com o filho de 15, tinha 2 quartos. E o quarto do casal tinha uma varanda enorme, então seria ótimo para a família crescer lá. Vitor tinha 45 anos de idade e ele era mecânico de uma das fábricas de Kramatorsk. O apartamento que eles viviam era o de número 85. E olha só, o apartamento do lado, que era exatamente o espelhado a eles, era o apartamento de número 52, só que eles não moravam nem no 5º andar, nem no 8º andar. Eles moravam no 4º andar. Sinceramente, eu não entendo como que eles separavam essas numerações. No apartamento ao lado, que era igualzinho ao apartamento deles, né, só que espelhado, porém também era um apartamento a zica tá no número. De 2 quartos, se mudou uma família que vamos chamar de família K. Muitos nomes, tá? Reais não foram divulgados. Por exemplo, do Vitor, a gente só sabe o nome dele. A esposa e os filhos nós não sabemos. Então, a filha mais velha, 17 anos, que sempre foi muito saudável, passou a se sentir mal constantemente. Quando ela foi levada para o hospital... Passou a ser desconfortável. Até no passado ela não era, mas esse ano tá... Minha cara cresceu, acho que tô com cara de cavalo, sei lá. Foi diagnosticada com leucemia, o que é muito triste,
e a gente sabe que afeta bastante crianças. Infelizmente, meses depois, ela faleceu. E logo depois disso, gente, a família nem tinha se recuperado. O irmão, ele também foi diagnosticado com leucemia. Em 1982, Caramba. ele teve o mesmo destino da irmã. Os pais estavam destroçados, de repente eles estavam felizes e em 2 anos eles perderam seus 2 filhos adolescentes, que sempre foram saudáveis. Que loucura, E aí né? então eles não queriam mais morar lá. Vitor conhecia um outro Vitor que também trabalhava na mesma empresa que É mal ele. de Vitor, Esse então. outro Vitor também tinha 2 filhos. Vitor Corsi tinha um menino chamado Vladislav, de 9 anos de idade, e É um bom nome para dar pro seu filho. Vladislav Oleksi. Vladislav Oleksi. Pronto. É o nome do composto. tinha também um outro garotinho de aproximadamente 2 anos que se chamava Oleksi. Então eles resolveram fazer uma mudança. Eles moravam também no mesmo prédio, só que eles moravam em um apartamento pequeno de somente um quarto. Isso significava que os adultos dividiam o quarto com as Ok. crianças. Aí então os casais fizeram a mudança. Vitor, que tinha acabado de perder os filhos, se mudou para esse apartamento menor e esse outro Vitor e a esposa e os 2 filhos foram para o apartamento maior. Depois dessa mudança, algo muito estranho aconteceu. A esposa de Vitor, aquela que tinha perdido os seus 2 filhos, ela também ficou doente. E pasmem, gente. Pasmem, ela foi Leucemia. diagnosticada com leucemia, assim como seus 2 filhos. Bicho. Meses depois, ela É um faleceu. calefador. Gente, lembra que eu falei pra vocês? Alguns nomes não foram revelados. Por exemplo, a esposa e os filhos do primeiro Vitor, a gente não sabe quais são seus nomes verdadeiros. No Ok. entanto, eu assisti a um documentário que inventou alguns nomes e colocou o nome Serelepe. da esposa de Hannah, então eu vou chamá-la de Hannah também. Hannah Os médicos Montana. não associaram o que aconteceu com Hannah, nenhum deles associou a algo que poderia ter acontecido dentro do apartamento, até porque Hannah, ela perdeu a vida morando fora. E os médicos então falaram que o que tinha acontecido era algo genético, algo hereditário. A genética Mas estranho que pegou primeiro a criança e depois o adulto, né? foi o que deram como justificativa para o que aconteceu com as 3 pessoas. Nem preciso falar para vocês como o Vitor estava perdido. Ele perdeu a família dele. E claro que ele começou a apresentar distúrbios mentais. Bom, se ele apresentar leucemia também, aí lascou, né? Porque daí não faz sentido algum ser genético, né? Porque assim, a filha, supostamente a filha e o filho pegou da mãe, né? Esse gene aí. E aí o pai também tem essa parada aí, é muita coincidência, né? Agora voltamos à nova família que morava no apartamento 85. Qual que era a dinâmica dentro do quarto dos Esvitilana. meninos? Então tinha uma Acho que era janelona, um suposto, aí né? tinha 2 paredes. O maior ficava com a parede esquerda, que era a parede que tinha o vizinho 52 encostar. Ele colocou a Pois é, né? Será que é o vizinho que tinha uma parada no quarto aí que emitia radiação? cama lá. O irmãozinho tinha o berço, que depois se transformou em cama, do lado oposto. E no meio das 2 camas, eles ficavam horas e horas brincando dentro do quarto. Então, Vladislav, que sempre foi um menino muito ativo e muito saudável, começou a apresentar sintomas preocupantes. Dores de cabeça, náuseas, e ele foi levado, claro, para o hospital. Ele não conseguia comer nem dormir direito. Só que ele foi para um hospital de uma outra cidade e de lá ele foi transferido para Kiev, que os profissionais eram mais especialistas. Ok. Depois de vários exames, encontraram um distúrbio sanguíneo. Só que não era nada específico. Ficava claro que dependendo do médico que avaliasse, podia ter uma interpretação diferente. O Entendi. garoto foi enviado para Moscou. Ele teve o órgão dele, o baço, retirado e Caralho. aparentemente ele estava melhorando. Recebeu alta. Porém, quando voltou para casa para se recuperar em casa, voltou a piorar. Por fim, ele foi diagnosticado com sarcoma na perna. Sarcomas são tumores malignos raros. Eles se originam nos tecidos conjuntivos, como músculo, gordura, Caralho, nervos, velho. tendões e ossos. Existem mais de 100 subtipos, atingem crianças e adultos, frequentemente nas pernas e nos braços. No caso de Vladislav, foi na perna e aos 12 anos de idade ele faleceu. O casal teve uma nova filhinha, uma bebezinha chamada Júlia. E as coisas dentro do quarto das crianças mudaram então.
O filho, Oleksiy, que dormia lá de um lado da parede, ele se mudou. Ele foi ocupar a cama do irmão dele que tinha falecido. E agora a bebezinha Júlia ocupava o outro canto da parede. E aí, minha gente, onde as coisas complicam. Agora eu entendi o B.O., por isso que pegava só nas crianças. Ficam mais uma vez. Porque apareceu um machucado na perna de Oleksiy, exatamente do mesmo jeito do irmãozinho dele que tinha partido. Ele passou mal, teve todos os sintomas que a família já conhecia e quando foi levado ao médico, ele também foi diagnosticado com sarcoma. Vitor, o pai, sabia que tinha algo muito de errado naquele apartamento. Como assim? A família do amigo dele tinha falecido antes dele morar lá e agora os filhos dele. Nessa época, em 1988, a população já sabia de algo que aconteceu em 1986, que foi a tragédia em Chernobyl, quando a usina nuclear vazou. Tivemos muitos mortos e muitas consequências. Pessoas que ficaram doentes com sequelas para sempre. Então, com isso na cabeça, Vitor ligou para a estação sanitária e epidemiológica e falaram para ele: ok, vamos verificar. No dia 28 de novembro de 1989, demorou um pouquinho, para acontecer, porque Vitor entrou em contato no ano anterior. Enfim, finalmente alguém foi verificar. Uma mulher chamada Hannah Pidorna chegou com um aparelho, um radiômetro, e assim que ela desceu do carro, já na rua, ela viu que o aparelhinho começou a funcionar, ou seja, tinha uma grande quantidade de radiação na rua. Quando ela entrou no prédio, desapareceu, voltou ao normal. Mas conforme ela subia as escadas para o apartamento 85, o radiômetro voltou a funcionar. Dentro do apartamento 85, Hannah mediu o corredor, a cozinha e a sala de estar. E as leituras iam ficando mais altas. Quando chegou no quarto das crianças, o aparelho simplesmente disparou. A radiação excedeu o número que o aparelho conseguia avaliar. Aí foi então que ela entrou em contato com o supervisor dela, que foi até lá com o aparelho industrial, e aí eles conseguiram medir, minha gente, algo assim absurdo. No quarto das crianças, eles mediram uma quantidade tão alta que, para vocês terem noção, se você passasse 5 horas dentro daquele quarto, significava receber o limite de dose anual completo. Caralho! Ou seja, durante um ano, tava comendo com farinha, câncer. Para você continuar saudável, você pode absorver uma certa quantia de radiação. E se você ficasse 5 horas naquele quarto, você já tinha absorvido essa quantidade. Como a radiação enfraquecia com a distância, eles sabiam que o que tinha era dentro daquele quarto. Em cima da cama do garoto, ele tinha colocado um tapete. Esse tapete ficava em cima da cama dele, ficava grudado naquela parede que dividia o quarto dele com o quarto do apartamento ao lado. Era como se fosse um quadro. Um certo local do tapete que estava desgastado, que era do tamanho de uma moeda. Colocando esse aparelho lá, ele disparou. O que tinha de radiação estava ali. Eles precisavam saber se essa radiação era cobalto ou césio. Césio 137. Aquele que a gente conhece porque nós tivemos nossa tragédia aqui em Goiânia há algumas décadas. Eles colocaram placas de chumbo naquela parede. Nem preciso falar para vocês. Claro que o prédio inteiro foi esvaziado. Naquela mesma noite, porque eles não poderiam perder tempo, eles mandaram profissionais da área da construção civil trajando roupas de chumbo para evitar a radiação e aí eles tiraram uma parte da parede. Um quadrado de 80 centímetros por 80 centímetros. Aquilo lá foi embalado em chumbo também e levado para um laboratório onde pudesse ser avaliado. Só que aí, rapidamente, isso foi transferido para o Centro de Serviço do Instituto de Pesquisa Nuclear que fica em Kiev. Com vários aparelhos, eles puderam achar o que tinha dentro daquela parede de concreto. Por sorte, não estava distribuído. A radiação era césio 137. Que estava dentro de uma pequenininha cápsula, uma cápsula minúscula, que temos uma foto dela que saiu no jornal da época. O que é interessante que, diferente do que aconteceu em Chernobyl, o governo não estava tentando esconder essa tragédia, esse acidente. Então, isso fazia com que a população entendesse o que tinha acontecido. Os especialistas também chegaram à conclusão que aquela cápsula
ela emitia radiação gama. Isso significava que ela não transferia, que ela não contaminava os outros objetos, nada que encostasse nela. Significava que tudo no prédio estava em segurança agora, já que a cápsula foi retirada. Tá, mas de onde veio essa cápsula? Ainda bem que tinha uma identificação, tinha um número de série anotada nela. Verificaram que essa placa vinha então de uma pedreira em Kramatorsk. Essa cápsula, minha gente, foi perdida em 1979. Ela ficava dentro de um aparelho, que era um aparelho realmente para medir a radiação das pedras no local. Caramba. E o concreto que eles faziam naquela pedreira estava sendo usado para construir estradas, rodovias. Por quê, minha gente? Porque em 1980 as Olimpíadas seriam na União Soviética. Então o movimento da máquina fez com que a cápsula caísse e se perdesse naquele mundão de coisa cinza da mesma cor, né? Não vou dizer que eles não procuraram a cápsula, eles sabiam do perigo e procuraram. Só que eles procuraram somente por uma semana. Aí depois veio a ordem de alguém lá de cima falando, isso daí vai atrasar nosso projeto. Temos que construir estradas, temos que construir tudo para as Olimpíadas. Se a ordem veio de cima, vamos obedecer. E pararam então de procurar. Vocês têm noção que se essa cápsula tivesse ido para um estádio, imagina quantas pessoas poderiam ter ficado doentes. E aí, o que foi também retirado da pedreira foi utilizado para fazer paredes de concreto para fazer os novos prédios. Um desses prédios, exatamente onde aquelas famílias moraram. O interessante de uma história aqui também que saiu nos jornais é que a empresa que foi contratada para retirar a cápsula de dentro da parede, imagina o cuidado que eles tinham, né? Eles iriam receber um certo valor de pagamento. Só que eles falaram que não queriam esse dinheiro. Eles queriam que esse dinheiro fosse doado para a família de Vitor. Porque lembrem que eles ainda tinham um filhinho doente, o Oleksiy. Mas o governo disse que por trâmites isso não poderia acontecer. E a gente acha, então, que esse dinheiro nunca chegou à família que precisava. Caramba, nesse momento, sabendo, né, o que tinha acontecido, Oleksiy foi levado para a Alemanha para fazer o tratamento lá. E 3 especialistas em radiação entrevistaram os moradores do prédio inteiro, também os Só cara de doido. visitantes e também os prédios ao redor onde as pessoas estavam reclamando e com medo da radiação. Então foram anos e anos e anos de estudos, chegaram à conclusão que 17 pessoas foram afetadas diretamente, que terão sequelas aí o resto da vida e terão que ser acompanhadas por médicos. No início, tá? O governo estabeleceu que, assim Eu não duvido nada que nesse condomínio aqui tem uma baixaria desse tipo, tão bem feito que ele foi. como as vítimas de Chernobyl, aquelas pessoas Esse teriam meu aqui. tratamento médico pro resto da vida. Só que depois eles voltaram atrás. Isso não iria acontecer. Claro que essas pessoas, Ixi. elas tiveram consequências menores porque elas ficaram expostas pouco tempo, né? Ou eram visitantes ou eram pessoas de passagens. Mas realmente as crianças que dormiam naquele quarto foram Se as mais lascaram. atingidas. Apesar de todos os esforços para restabelecer a saúde de Oleksiy, ele faleceu em 1991. A radiação afeta as pessoas diferentemente. Depende muito da idade, da genética, da imunidade, mas o que a gente teve aqui também foi uma tragédia. Depois da total. retirada da cápsula, que a gente não sabe exatamente onde ela está, porém a gente acredita que ela esteja num local bem restrito, essa cápsula ainda vai gerar radiação nos próximos 250 anos. E o apartamento que aquelas famílias moraram, o prédio, estão livres de qualquer radiação. Durante anos, as pessoas retratavam aquele prédio e o apartamento como o apartamento do câncer. Mas conforme décadas foram passando e nada mais aconteceu, as pessoas se sentiram seguras novamente. As pessoas voltaram a Quero ver a pessoa morar tranquilo, né? morar lá. Num lugar O nome desse. da rua foi mudado, ela foi Rua Câncer. nomeada em homenagem à pintora Césio. ucraniana Maria Primaichenko, que, ironicamente, viveu na região de Chernobyl. E o mais Puta triste que pariu. é que não é só no Brasil que tudo termina em pizza.
como as informações elas são bem restritas, a gente não sabe, por exemplo, se houve uma pessoa ou várias pessoas oficialmente responsabilizadas sobre esse caso. E a gente acredita realmente que não. E essa é a nossa história de hoje. Uma história muito estranha, triste, que mais uma vez a gente percebe que o lucro, o dinheiro, fez com que pessoas passassem pano. Porque eles procuraram aquela cápsula na pedreira somente por 7 dias, para não atrasar as construções das Olimpíadas. Que absurdo, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Se inscreve no canal se você quer escutar outras histórias super, mega, hiper estranhas. E a gente se vê no próximo caso, tá bom? Esse aí é um cagaço, hein? Eu que moro num apartamento mal feito, né? Fazer o quê?